Vamos então ao item 6, inserção de elementos, onde a gente vai estar vendo aqui desenhos, potenciais, fios, cabos, elementos elétricos como textos, imagens, hiperlinks, edição de elementos e menu flutuante de objetos selecionados. Vamos começar com esse menu flutuante. Vamos ao Elétrico. Esse menu flutuante, ao clicar em qualquer elemento no esquema, ele aparece esse menu aqui, ó, chamado de menu flutuante. Ok? Então sempre que clicar em algum elemento vai aparecer esse menu. Há quem não goste, tá? E para desmarcar isso, para deixar desmarcado essa configuração, basta você fechar aqui o projeto. Não pode ter nenhum projeto aberto, né? Então você vai lá em ficheiro, configuração de sistema, e aqui embaixo aqui, ó, menu flutuante de edição e configuração, deixa desmarcado, ok? Eu vou aproveitar aqui e mostrar aqui o backup. Eu já falei lá acho que no primeiro item sobre o backup. Ele está configurado aqui para fazer de 10 em 10 minutos. Vamos ver como é que ele se comporta lá no projeto lá. Voltar aqui ao esquema, nós estávamos na folha 1A. Antes do backup, vamos colocar aqui uma linha aqui. Clicar sobre a linha, ó, não aparece mais o menu flutuante. Ok? E o backup, basta você clicar na página, ok? Botão direito e tem a opção aqui, ó, ler backup. Ele vai mostrar aqui, ó, os backups, os últimos backups feitos, tá? Vão ser sempre os 3 últimos backups. Ele vai estar sobrescrevendo de 10 em 10 minutos, conforme a configuração lá. Vou pegar aqui o backup mais antigo, vou dar um ler, e ele trouxe aqui a página como estava naquele momento que ele gerou o backup. Ok? Então é uma opção aí a mais aí para os usuários. Vamos apagar aqui. Agora vamos aos comandos lá para fazer a gente gerar aqui desenhos e mais algumas outras funções. Primeiro eu vou vir aqui, fixar aqui os comandos do menu. A gente vai usar agora bastante. Começando aqui com as configurações. Ó. Temos aqui configuração de cor de linha. Tá? Então tem diversas cores aqui que você pode estar selecionando antes de estar gerando qualquer elemento, ou você pode selecionar um elemento lá, vir aqui e escolher a cor, que faz essa alteração. Tipo de linha, né? Tem os tipos de linhas aqui, sólido, ponto, traço, traço ponto e traço ponto ponto. Espessura da linha. Essa espessura de linha, para termos de visualização na página aqui, não vai diferenciar em nada, tá? Isso aqui só vai ser notado na hora de imprimir. Na impressão aqui, essas linhas aqui que você pode escolher aqui, ela vai vir conforme essas espessuras, tá? Como padrão, tá? É sempre 0,25 utilizado. No caso, se você quiser dar um destaque para uma linha lá, por exemplo, é só escolher uma espessura maior para essa linha. Tipo de pincel. Esse aqui seria o preenchimento de área, tá? Tem esses tipos de preenchimento aqui. No caso aqui ele vem como vazio aqui. E aqui seria a cor do preenchimento. Caso você utilizar o preenchimento, quiser dar alguma cor para esse preenchimento, é só selecionar aqui a cor. O grid, que a gente já viu. E abaixo aqui tem camada. O Elétrico trabalha com até 512 camadas. Essas camadas, tá? Cada camada dessa você pode usar essas configurações, que envolve cor da linha, estilo da linha, espessura da linha, tipo de pincel e cor de pincel. Tá? Então, para cada camada dessa, você pode deixar uma configuração diferente, já pré-definida. E quando você estiver gerando lá o teu desenho, ao invés de ficar aqui configurando esses tipos de linha, você vem aqui e escolhe a camada já, referente a essa configuração que você quer utilizar. Ok? Se não quiser utilizar, também não tem problema. Ele vai ficar aqui sempre na camada 1 e você pode ficar alterando aqui os tipos, as configurações do elemento, tá? Sem problema.
Então vamos começar aqui, fazendo aqui, utilizando o comando de linha, tá? Esse comando de linha é utilizado para desenhos. Uma coisa que não pode ser confundida é linha com fio, tá? Esse comando linha fica dentro do menu desenhar, que é sempre que você for fazer um desenho, você vai fazer lá o gráfico, o desenho gráfico lá de um símbolo, por exemplo, você vai usar esse comando linha. Agora você vai fazer uma ligação entre um símbolo e o outro, já lá no diagrama elétrico, aí você vai usar o comando fio, tá? Que daí já tem as propriedades dele são diferentes. O fio tem inteligência, ele leva informação de bitola, de cor, de fio. E a linha não, a linha é só um desenho, ok? Então algo aí que o pessoal tem que tomar cuidado para não confundir. Aqui para a linha, quando você estiver gerando aqui qualquer tipo de linha, por exemplo, eu vou traçar aqui uma linha para o cursor, antes de eu der o segundo clique aqui, eu dou um barra de espaço. Ele vai me mostrar aqui, ó, que eu estou no ângulo X, eu andei 0, porque eu não andei aqui no ângulo X, eu andei só no Y, certo? Se eu olhar aqui no Y, ele está aqui a distância de 82,5. É o comprimento dessa linha que eu tracei. Se você quiser colocar aqui um tamanho exato, vou colocar aqui 50, vou dar um Enter, ele deixou aqui o tamanho da minha linha em 50. Ok? O mesmo vale aqui para retângulo, tá? Você pode estar aí gerando um retângulo aí do tamanho que você quiser. Se quiser um tamanho exato, basta dar um barra de espaço. Entra aqui com os valores de dx e dy. dx seria o comprimento. Vamos colocar aqui um valor redondo, 60. E o dy, que seria a altura, vamos colocar 30. Ok? Circunferência. A gente pode estar aí colocando um tamanho qualquer, ou barra de espaço também. Ele vai perguntar aqui o raio. Coloca aqui o raio é de 6, ele vai colocar aqui o tamanho exato. Se eu clicar sobre o componente, ó, eu vou ver a informação desse componente aqui na tela de propriedades. Se eu olhar aqui o raio dele, raio de 6. Ok? Arco. Você pode estar gerando aí um arco pela metade, ou menor, ou até mais do que da metade do tamanho dele. Ok? Elipse. Pode estar fazendo uma elipse de vários tamanhos. Uma parábola. Ok? Você escolhe como é que você quer fazer o formato dela. Bezier, acho que é isso. Você vai traça aqui uma linha. Sempre o segundo ponto dessa linha ele faz arredondado. Ok? Spline é um pouco parecido. Cada clique que você dá, porém ele faz totalmente arredondado o seu desenho. Ok? A mão livre, você pode estar aí fazendo um desenho à mão livre. Polígono preenchido. Esse polígono preenchido ele já faz com a área desse polígono, a área interna já preenchida. Ele vai estar utilizando aqui o tipo de pincel que está selecionado. No caso aqui o pincel ele está em branco. Vou selecionar aqui um tipo de preenchimento, ó, e eu vou clicar em polígono preenchido. Ao clicar nesse polígono, ó, ele já faz com o preenchimento que está selecionado lá. Okay? Também nada impede de, por exemplo, você deixar selecionado aqui um tipo de preenchimento. Seleciono aqui, por exemplo, a elipse e clico nesse outro comando aqui, ó, preencher área. E clico dentro da elipse. Ok? Tem aqui também, como eu falei, a opção de mudar aqui a cor do preenchimento, tá? Ou você pode fazer isso antes de gerar, ou seleciona o preenchimento, você deixa selecionado o preenchimento e só clica na cor que você quer. Ok?
voltar aqui as configurações padrão. Paralela. Se paralela, ao clicar aqui numa linha, ele vai gerar a paralela dessa linha. Eu estou com ela aqui no cursor. Se eu der um barra de espaço, ele vai me perguntar aqui a distância dessa paralela. Vou deixar como 5. E quantas paralelas eu quero fazer. Vou clicar aqui em 6 paralelas, com distância de 5 de uma para outra. Só dar um Enter e ele gera as paralelas conforme distância e quantidade que eu deixei preenchido lá. Ok? Novo texto. Aqui é o campo onde os textos são preenchidos. Tá? Para você posicionar ele, é só arrastar para dentro da página e posiciona onde você quiser. Tá? As propriedades básicas aqui do texto. Sempre quando você for inserir um texto na tua página, o atributo dele sempre vai ser texto como texto normal. Tem aqui diversos atributos que a gente vai estar vendo aqui no decorrer do treinamento. Como utilizar esses atributos, ok? No caso agora é só como é texto comum, esse texto normal que é utilizado. Tipo de fonte. Como padrão para esquema elétrico é sempre utilizado o vetorial 1, ok? Mas nada impede de você estar utilizando aqui as fontes que vêm com ele, ok? Aqui seriam as medidas de altura, comprimento, distância entre linha do texto e ângulo. Você pode estar mudando aqui o ângulo de posição do texto, tá? Só inserir ali o valor. Abaixo que tem as configurações que podem estar escondidas ou não, configurações de avançadas. Você deixar ativado, né? Uma das configurações que você vai usar bastante seria aqui em relação ao alinhamento. Está alinhado ao centro. Se for ver aqui o texto em relação ao cursor, se eu clicar alinhado à esquerda, ó, ele vai ficar da esquerda para a direita, e a opção aqui de alinhado à direita, ele vai ser, o texto vai alinhar sempre da direita para a esquerda, ok? Tem a opção aqui de sublinhar o texto, fazer uma linha superior ou uma moldura em volta, texto itálico, texto traduzível, esse aqui sempre já fica selecionado, essa opção. Por exemplo, eu insiro esse texto aqui na página. Eu tenho um comando lá de fazer tradução no projeto. Ele antes vai ler todos os textos do projeto. Se esse texto for um texto traduzível, ele vai ler esse texto para mais tarde traduzir. Ok? Então é bom, ele já vem já marcado, tá? Todo o texto que você gera. Esse proporcional, se você desmarcar o texto, ele fica todo cavalado, ele junta todos os caracteres ali, ó. Então é bom deixar marcado esse proporcional, que ele mantém essa configuração de distâncias aqui, ok? E essas outras configurações embaixo aqui dificilmente vai ser utilizado. Tem aqui para impressão, né, que é usar visibilidade, deixar ligado, desligado. Cor de realce também, ok? Então esse aí seria para texto. Multilinha. Esse multilinha aqui você pode estar gerando mais de uma linha ao mesmo tempo, tá? Aqui tem embaixo aqui, ó, esse menu aqui multilinha, tem esse íconezinho aqui, esse quadradinho. Se clicar nele, ele abre aqui a configuração, ó. Aqui você pode estar adicionando quantidade de linhas que você quer gerar, ok? E aqui você vai colocar aqui a configuração das linhas, tá? No mínimo que você vai ter que colocar aqui, ó, é a camada. Tá? Caso ele tiver camada 0, que camada 0 não existe, você tem que colocar aqui pelo menos um número de camada. Deixei aqui como 1. Ó. E a distância entre as linhas, de uma linha para outra, deixei distância de 7. A cor aqui eu não alterei, deixei como padrão, que vem como cor preta e linha contínua, tá? Mas tem essas configurações aí. Só vou dar um OK. E no gerar aqui a multilinha, deixa eu só mexer aqui na configuração que é lá. Tem as configurações mínimas que a gente tem que deixar aqui. A distância aqui eu vou deixar como 10. Ok. Vamos gerar aqui a multilinha. Não gerou. Deixa eu ver aqui. A gente tem que ver qual que é a distância
eu ver aqui, distância mínima 6. É isso aí, o outro lá não precisava. Então essa seria a configuração. Só estava configurado errado lá, por isso não estava gerando a multilinha. Ok? Então você vai fazendo aqui o desenho já com várias linhas ao mesmo tempo. Que mais? Vamos aqui para o menu de edição agora, onde a gente vai ter aqui a edição de elementos. Tá? Tem aqui a opção partir, ligar, ajustar e estender. Vamos ver como é que utiliza. Esses aqui são comandos que é bastante utilizado, tanto que eu utilizo tecla de atalho para eles. Tá? Esse partir aqui, ó, vamos fazer aqui usar essa linha aqui como exemplo. Ó. Eu clico no comando, clico na linha, agora eu clico numa área dessa linha que eu quero partir. Tá? Então eu clico aqui num ponto da linha e eu faço uma linha em cima dela. Ó. Escolho aqui o tamanho e confirmo. Então essa foi a abertura, eu parti a linha. Ok? Deixa eu apagar agora essa ponta aqui, ó. Tem esse comando aqui, o ligar. Se eu clicar nesse comando, eu clico numa ponta e clico numa outra ponta da linha e ele une as duas linhas. Ok? Comando ajustar. Esse ajustar, por exemplo, estou com essa linha, com essa circunferência aqui, ó, passando por dentro desse meu retângulo. Eu não quero essa parte, por exemplo, interna aqui, eu quero só a parte externa. Eu posso utilizar esse comando aqui, ajustar. Então, clico nesse comando ajustar. A primeira opção, eu tenho que clicar no meu limite que eu quero, para o meu elemento. Então, eu clico nessa linha, esse é o limite que eu vou estar delimitando. E agora eu clico na parte do desenho que eu quero que ele apague. Então, é essa parte interna aqui, ó. Ok? Então ficou só a parte de fora. O mesmo vale aqui para a linha. Ó. Por exemplo, essa linha que está para fora aqui, ó. Essa linha aqui que está toda para fora aqui do retângulo. Eu quero que ela fique certinho na parte interna do retângulo. Então vou aqui no comando ajustar. Vou no meu primeiro limite aqui de cima, aqui, ó. Dou isso ali como limite. Agora clico nessa linha que está ultrapassando aqui, ó. A parte de cima que eu quero que apague. Ok? Tenho que dar agora um ESC, ir lá no comando novamente. Agora meu limite é aqui embaixo. E clico nessa parte de baixo aqui, ó. Ok? E o comando estender, clica nele. Eu quero agora que essa linha aqui, ó, ela venha também até o final desse meu retângulo. Então o meu limite agora é essa linha aqui do retângulo. E eu clico no elemento que eu quero que vá até lá. Ok? Esses comandos aqui, ó, são comandos aí que você vai utilizar bastante, tá? Bastante mesmo. No decorrer aí, quando estiver utilizando os comandos de desenho. Umas opções aqui, ó, de texto aqui também, ó. Nós estamos no menu editar, né? Tem aqui a opção de editar texto. A gente utilizou lá o criar texto, tá? Tem aqui ícone também. E tem o editar, ó. Está aqui nesse menu. Se clicar aqui em editar, você clica no texto, você pode estar alterando o texto, ok? E utilizando demais configurações, que vou mudar aqui a altura do texto, e ele já faz a alteração, ok? Uma outra alteração que ele tem aqui, ó, se você deixar o texto selecionado, você pode alinhar esse texto aqui na horizontal ou vertical. Vamos alinhar ele na horizontal primeiro, ó. Vou clicar aqui numa linha horizontal, ó, ele vai pegar aqui uma altura. Vou pegar, por exemplo, essa altura aqui, ó, vai lá para cima, tá? E alinhado na vertical, ó, vou trazer esse texto bem para cima desse retângulo aqui, ó, bem no meio desse retângulo. E cliquei ali.
O alinhamento dele, ó, dá para ver que como ele estava da direita para a esquerda, ele ultrapassou. Eu posso vir aqui agora em editar texto, como o texto já estava selecionado, ele já está aparecendo ali, ó, e deixa ele alinhado ao centro. Ok, agora ele está alinhado ao centro. Como eu cliquei no meio do retângulo, ele ficou bem no meio. Ok? Tem umas opções aqui, ó. Eu vou fazer aqui, utilizar esse retângulo aqui no caso, deixar ele selecionado, ó. Comando mover, eu utilizo também a tecla de atalho, a tecla M para isso, mas se utilizar aqui o comando, ó, clico uma vez e só arrasto para onde eu quero levar o componente. Ou também você pode estar arrastando direto com o cursor. Ok? O mesmo vale para o comando copiar. Eu utilizo a tecla C também para isso, tá? Clico em copiar, ó. Ok? Também pode estar utilizando o comando Ctrl C. A diferença é que a hora que der o Ctrl V ele vem no cursor aqui, né? Uma outra opção de cópia, por exemplo, eu estou com esse elemento aqui selecionado, vou arrastar ele aqui, ó. Antes de eu posicionar ele, eu vou pressionar aqui a tecla 3, ó. Opa, desculpa, soltei aqui. Eu deixo selecionado, pressiono a tecla 3 e agora eu arrasto o componente, ou o elemento que você selecionar. Ele vai gerar, como eu deixei a tecla pressionada, a tecla 3, ele faz 3 cópias na distância que eu fiz do primeiro. Ele faz dos demais. Ok? Tá aí uma sugestão, aí uma dica bem interessante. Opção de escala. Estou aqui com ainda com o retângulo. Ó. Eu vou escalar esse retângulo. Eu clico em qualquer ponto dele. O ideal é sempre clicar num ponto de base. No caso, eu vou clicar aqui bem no início dele. Ó. Eu posso estar arrastando para fazer essa escala, ou barra de espaço. E aqui você vai entrar com os valores de x e y, que nada mais é do que o fator de escala. Vou colocar aqui, ó, o valor de 4 para x e 4 para y. Com isso, eu vou estar aumentando o tamanho do retângulo em 4 vezes. Tanto para x quanto para y. Ok? Então, se for ver, ó, esse retângulo maior ele é 4 vezes maior do que esse aqui. Ok? Foi escalado em 4 vezes. Outra opção de espelho. Esse de espelho, vou ter que pegar aqui um outro elemento. Fazer aqui, ó. Espelhar esse elemento que a gente tem aqui, ó. Clico nele. Vou clicar também num ponto aqui próximo a ele, de referência, ó. E é só eu ir girando. Ok? Se eu quiser somente espelhar para o outro lado, ó, só soltar. Ok? A opção apagar, que é o mesmo que dá o del. Arredondar e chanfrar. Arredondar. Vou clicar aqui nesse retângulo aqui, ó. Clico em arredondar, ele pergunta aqui o raio, vou deixar aqui em 5 e dar um enter. Ele arredonda todos os cantos. Ok? Se você não quiser arredondar todos os cantos, quiser selecionar apenas uma parte dele, como ele é um retângulo, eu não consigo, certo? Então, basta utilizar a tecla F6. A tecla F6 você, ó, pressiona a tecla uma vez, né? Pode soltar. Aí você consegue selecionar qualquer parte do elemento. Ok? Então, daí você seleciona aqui uma parte da linha, deixa o Ctrl pressionado e uma outra linha. Ok? Então, agora esse canto aqui, ó, posso clicar aqui em arredondar. Vou arredondar ele, deixar aqui o raio de 2. E ele fez ali somente naquele canto. Ok? O mesmo aqui para chanfrar. Ele vai me perguntar aqui daí a distância. Vou colocar aqui a distância de 2. E ok. Ele faz um chanfro nas laterais.
Para selecionar as laterais também é a mesma coisa. F6, Ctrl e seleciona os cantos que você quer. Ok? Aqui, deixa eu ver. Uma outra opção que você pode estar utilizando aqui, ó, é utilizar isso aqui, ó, definir. Você pode estar definindo hiperlink, tá? Pode deixar para um desenho, por exemplo, se faz um desenho lá na tua, digamos que isso é, pegar aqui esse meu, digamos que seja um símbolo, esse desenho que eu deixei aqui na lateral, digamos que seja um símbolo aqui, representando aqui um inversor lá. Eu posso selecionar ele. Opa. Esse aqui são vários elementos, não vai dar certo. Vamos pegar esse outro cara aqui, ó. Tá? Isso aqui vale também para um símbolo, tá? Até melhor, vamos fazer isso num símbolo mesmo. Puxar aqui um símbolo da biblioteca. Pegar um símbolo qualquer. Clica nele. Tem aqui a opção aqui de definir. Clica nele, ó. Ele vai vir aqui um endereço de hiperlink. Esse endereço, você pode estar colocando aqui o endereço de um arquivo dentro, que fique na tua rede ou dentro do teu próprio computador, ou um link da internet. Tá? Eu vou pegar aqui um link aqui, ó, que eu tenho aqui da uma página aqui da Danfoss, ó. Só vou dar um Ctrl C ali e Ctrl V, dar um OK. Se eu clicar aqui, ó, se eu olhar aqui no componente, a gente não vê nada, ok? Assim, aqui na opção, no menu ver, ele tem aqui essa opção aqui, ó, de hiperligação. Se deixar ligado, ó, ele vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, esse desenho aqui de uma espécie de uma correntezinha, ok? Então, aonde tem esse ícone é porque tem hiperlink, ok? Basta você clicar com o botão direito sobre esse componente, vir aqui em hiperligação, ó, tem aqui abrir, ok? Então se eu der aqui um abrir, ele vai lá para esse endereço que eu coloquei ali para aquele símbolo, ok? Deixa eu fechar aqui. Posso abrir tanto por aqui, que eu cliquei com o botão direito, né? Hiperligação abrir, ou pelo próprio desenho aqui, ó, deixo selecionado, tem aqui o abrir, tá? Mesmo todos esses comandos que eu utilizei aqui agora de chanfrar, mover, espelhar, esses comandos aqui, ó, que eu utilizei agora, eles estão tudo aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, eles podem ser utilizados através aqui também, ó. Tem aqui o mover, copiar, rodar, esse eu até não utilizei, esqueci de utilizar. Dimensionar e espelhar, tá? O rodar, botão direito, vamos usar por aqui mesmo. Clica num ponto de referência. Aí é só você escolher aqui o ângulo que você quer deixar. Ok? O que mais nesse menu aqui já foi? No menu geral, que a gente vai estar vendo aqui, tem essas opções aqui, ó, de desfazer e refazer. Você pode estar jogando isso aqui para ícone também, se quiser, tá? Ou utiliza direto aqui pelo menu. Ou o desfazer aqui é o Ctrl Z e o refazer Ctrl Y. Por exemplo, você desfez alguma coisa, mas quer desfazer o que você desfez, voltar ao que era, daí é o refazer, vai utilizar o Ctrl Y. Imagem. Se você quiser inserir alguma imagem, clica no ícone, faz um retângulo na qualquer posição ali da tela. Aqui eu tenho uma imagem aqui, só vou dar um abrir. Ó. Ok? Esse aqui é uma imagem do Sea Electrical. Ok?
Tem também aqui o objeto Oli, que é bem parecido com o Hyperlink. Diferença é que você vai selecionar aqui uma área e nessa área ali, ó, você vai escolher aqui um tipo de documento. Por exemplo, aqui vou escolher aqui um documento do Word e ele vai me abrir aqui o Word, ok? Deixa eu ver como é que a gente vai alterar aqui. Não, só um pouquinho. Essa área ficou pequena, tem que fazer uma área bem maior. Word. Então aqui está. Ele coloca aqui, você consegue ver a área, né, que você criou ali. Então aqui você pode estar utilizando o Word. Vem aqui os comandos, ele puxa lá do próprio Office, ok? Dei um ESC aqui, não salvei. Depois, como eu acabei apagando aqui, era só clicar dentro da área que ele ia abrir esse documento do Word daí, para visualizar, ok? O menu editar já foi, o menu ver foi aqui o da hiperligação que a gente utilizou, né? Tem todas essas opções aqui das janelas, você pode estar alterando aqui se visualizar das janelas através daqui também. Opção de visualizar e não, aqui a grelha, mas isso também você pode fazer direto aqui no grid, ó, você clica sobre o ícone. Ver a espessura da linha, se deixar aqui selecionado, você vai conseguir ver a diferença de espessura entre linhas, que no caso, aquilo que eu falei, que é só na impressão que sai, né? Mas se você deixar ligado esse parâmetro, você consegue ver a diferença de espessura. Vou colocar, por exemplo, aqui, clicar aqui nesse elemento, aqui nessa linha, ó. Vou trocar aqui a espessura da linha através aqui da opção, ó. Dá para ver que a linha já ficou mais... a espessura ficou maior, ok? Se eu desligar o parâmetro, vai aparecer a linha normal. Dois comandos que eu utilizo aqui na barra de ícones, ó, que é o atrair objetos à grelha e esse trackers no elemento. Esse trackers no elemento, deixa eu selecionar aqui um elemento, por exemplo, ó, esse retângulo. Se eu selecionar, ó, ele vai vir, ele deixa pontilhado em volta e é onde você consegue mudar o dimensionamento desse elemento. Ok? Esse seria o trackers. E o atrair objeto, por exemplo, ó, eu deixo selecionado, ele vai captar sempre os pontos. Ó. Clico aqui na linha, ó, ele está me colocando aqui um triângulo que é bem, para indicar que é bem o meio dessa linha, ok? Ele pega aqui intersecção, ó, ponto do meio, ponto final, ok? Isso você vai utilizar bastante. Por exemplo, eu vou usar aqui o comando mover, ó. Eu quero mover o final dessa linha aqui bem para o centro dessa linha aqui, ó, desse outro elemento. Ele já faz isso para mim, ó. Tá vendo? Uma outra opção que você vai utilizar bastante atrair objeto à grelha. Eu vou deixar aqui meu grid ligado, mostrar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui um grid bem baixo e vou estar movendo aqui o meu elemento, ó. Se eu voltar agora meu grid para 2,5, dá para ver aqui que o meu componente ele ficou fora de grid aqui, ó. Tá? Se eu for fazer agora uma ligação aqui, eu não consigo. Certo? Aí tem uma opção de eu voltar para o grid, que é deixar o componente selecionado. Deixo ligado essa opção de atrair objeto à grelha. Uso o comando mover. Ao clicar no comando mover, eu cliquei aqui na minha tecla de atalho. Ó. Ele capta aqui o ponto, ó, dessa linha. Eu clico ali. Agora eu vou lá, desligo o comando e posiciono em qualquer lugar. Ó. Ele volta para o meu grid. Ok? Essa
Para os casos aí quando tiver algum símbolo que estiver fora de grid, você precisar colocar ele para o grid. Ok? Menu desenhar, já vimos. Função também. E agora o menu elétrico. No menu elétrico, vou puxar aqui esse componente, vou apagar aqui algumas coisas aqui. Fazer uma cópia aqui do componente. Para mim fazer uma ligação de um componente para o outro, eu utilizo essa opção aqui de fill. Ok? Então eu ligo de um componente ao outro. Se eu der um duplo clique lá, como eu falei, ó, eu utilizei aqui o comando fill, ele tem aqui a inteligência do fio, que é onde ele tem aqui a seção do fio, a cor do fio, e vai ter a informação de número, tipo de fio, por aí vai, tá? Se acontecer, se você fazer por engano, usar aqui a linha, ó, ele não vai ter esses atributos. Você clica, ó, e se for gerar uma lista de fiação ou mandar numerar o fio aqui, ele não vai funcionar, ok? Então esse seria o tipo de ligação unifilar, de apenas um fio. Tem a opção de trifilar, você clica num ponto e no outro, ele já gera aqui uma ligação trifásica, com a distância padrão de 5 milímetros, de uma conexão para outra sempre, tá? Da ligação trifásica. Potencial. A gente tem aqui o potencial superior, que eu já utilizei no item anterior lá. O potencial inferior. E o potencial em posição livre. Posição livre, você pode fazer aqui um potencial em formas diferentes. Daqui um ESC, ó. Daqui um nome para esse potencial. E ele fiz da forma que eu deixei ele aqui, ó. Ok. Vamos voltar lá no documento. Edição de elementos, textos, imagens. Cabos a gente já viu também no item anterior. Fios, potenciais e desenhos. Então é isso aí. Esse item seria isso aí mesmo.